Nossas saudações aos nossos queridos irmãos da Casa Espírita Fraternidade, que através das redes sociais nos acompanham nestes momentos onde nós nos reunimos para realizarmos as nossas preces, as nossas irradiações, as nossas exposições doutrinárias, e que neste momento, então, o nosso Pai, o nosso Mestre Jesus e a todos os irmãos amigos benfeitores possam nos abençoar e estar junto a nós neste momento. Então, nós vamos dar início às nossas irradiações, aonde são momentos em que nós, através do nosso pensamento, nós vamos direcionando aos mais longínquos lugares, em todas as casas, em todos esses lugares por onde o nosso pensamento alcançar, levando junto com essa imensa caravana de luz recursos mais necessários, mais emergentes para todos esses irmãos, do qual passar ao nosso pensamento neste momento, juntamente com esta caravana de luz. Então, inicialmente, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo as tuas bênçãos, Senhor, chegando então a todos os lares, desfazendo ali as contrariedades, as discórdias, transformando toda e qualquer dificuldade em compreensão e entendimento, em afeto e harmonia a todos que habitam esses lares. Seguindo em diante, então, nas escolinhas, nos orfanatos, nos asilos, que todos possam ser envolvidos na tua proteção, provendo confiança, clareza, fortalecimento íntimo, providos pela tua presença que se faz neste momento. Bem como também, Senhor, os que vivem nas ruas, em condições de abandono, que recebam os recursos materiais mais necessários e que, através das intuições divinas, nós possamos, em tempo hábil, prover recursos a esses irmãos, recursos de ordem material e recursos também de ordem espiritual. A todos os irmãos enfermos, enfermidades físicas, enfermidades mentais, que se encontram nos hospitais, nas clínicas ou em suas casas, sejam envolvidos na tua luz e que possam portar sempre no coração a esperança e a confiança, bem como aos irmãos que já partiram para a vida espiritual, que possam ser recebidos com um abraço fraterno e encaminhados frente a esta nova vida que se abre para estes irmãos. Pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta, que envolva nossa Terra-mãe em tua imensa luz, para que possamos nós todos, os teus filhos, despertar com lucidez para o bem em seus maiores valores, providos pelos teus ensinamentos, para podermos conviver como irmãos, filhos do mesmo Pai, na nossa casa-mãe, e que a tua luz envolva cada coração, provendo a compreensão, o entendimento, a solidariedade, e que através do teu evangelho de amor, nós possamos manter e buscar no nosso coração o sentimento de gratidão pela tua existência e pela tua presença junto a cada um de nós aqui neste planeta. Que assim seja. Queridos irmãos, que todos sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Que essa espiritualidade amiga amplie a nossa capacidade de entendimento para que cada um de nós possa levar para as suas vidas algo deste encontro que o possa auxiliar nas dificuldades do seu dia a dia. Irmãos, quando nós queremos comprar um bem caro, durável, uma casa, um carro, um apartamento, nós fazemos uma poupança para termos um capital que nos permita dar uma boa entrada. Não é assim que a gente costuma agir normalmente? Pois bem, irmãos, existe um capital que é o bem mais precioso da nossa vida, que se chama boa vontade. Estamos nós
todos aqui agora assistindo a essa exposição, porque somos impulsionados por uma das potências da nossa alma, chamado boa vontade. E o nosso assunto de estudos, de reflexões de hoje é sobre o bem mais precioso da vida, é o da boa vontade. O trabalho, irmãos, foi realizado nos livros Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, nos itens 119, 123, 131 e 133. No livro Rumo Certo, do Chico, também pelo Emmanuel, nos itens 18 e 26. No livro Vinha de Luz, do Chico e do Emmanuel, no item 53. No livro, irmãos, Pão Nosso, também do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 23. E foi recolhido também uma história do livro Momento Espírita, volume 4, chamada de Esforço Pessoal. Irmãos, quantas vezes nós pensamos em fazer o bem? Queremos ajudar, ser útil, fazer a diferença na nossa vida e na dos outros. E o que acontece? Nada, porque não agimos, ficamos parados. Se nós queremos ajudar, este é o momento exato, porque o amanhã não sabemos como será. Em primeiro lugar, será que amanhã ainda estaremos encarnados ou já estaremos de retorno à verdadeira vida? O amigo que precisava de apoio não está mais entre nós. Também pode ter desencarnado, pode ter se mudado para um lugar distante, pode ter resolvido a sua dificuldade sem o nosso auxílio. As dificuldades que alegávamos ter pode estar maior. Não fazer o bem, irmãos, dizendo que financeiramente estamos mal, não é desculpa. Nós podemos orar, levar um sorriso, visitar, dizer palavras de ânimo e coragem, lavar uma roupa, lavar uma casa, lavar uma louça para quem estiver precisando. A doença que tínhamos se agravou. Se nos dizíamos doente para não ajudar, podemos piorar no amanhã. Então, vamos auxiliar mesmo com a nossa dor, com o nosso problema, pois assim agindo, irmãos, com certeza a nossa dor ela vai diminuir. A ferida aumentou de tamanho? Se alegamos que estamos feridos, e se aumentar os nossos machucados, para que esperar? Os problemas talvez apareçam mais complicados. Todos nós, sem exceção, temos vários problemas. Uns se resolvem e outros aparecem. Então, irmãos, não se justifica não fazer o pouco que podemos com as desculpas esfarrapadas com as quais queremos nos justificar por ficarmos de braços cruzados quando deveríamos agir. As oportunidades de ser útil talvez demore a voltar. Se deixarmos passar as oportunidades de fazer a nossa parte para o bem do nosso próximo, estamos deixando passar as condições de sermos felizes, pois não existe felicidade maior na Terra, irmãos, do que fazer a diferença na vida de alguém. A boa semente plantada no presente, ela é garantia de colheita preciosa no amanhã. Todos nós temos altos e baixos em nossa vida. E é nos momentos mais difíceis da nossa jornada que o bem que plantamos ele retorna a nós. Por isso é que quando nós estamos auxiliando aquele irmão que está em necessidade, em realidade é a nós que estamos ajudando, porque através das nossas boas ações
nós somos mais merecedores do amparo divino. Não se faz o bem com essa intenção, mas o retorno, irmãos, é uma lei divina, conhecida como ação e reação. A palavra útil, que nós falamos com convicção, é a luz que nós trazemos para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, uma palavra, um bom conselho, reergue, reanima quem está desesperançado, desanimado. Se erramos e desejamos corrigir os nossos erros, devemos ter coragem para ir em busca daqueles que magoamos e lhes falar do nosso desejo de nos desculpar. Este gesto ele requer coragem, humildade, boa vontade, reconhecendo os enganos cometidos, e através desse ato nós contaminamos os que estão ao nosso redor, para que aprendam que o orgulho deve ser trabalhado, deve ser extirpado de nós. Se queremos ajudar um companheiro, devemos agir rápido, para que o nosso auxílio atenda às necessidades desse irmão de modo eficiente. Sem demora, sem dúvidas, estendendo a mão com um sorriso, para que o irmão aceite o auxílio, mas não receba como sendo uma esmola somente. Não devemos vacilar diante da possibilidade de fazer o melhor. Não fiques na probabilidade ou esperança que não produz o efeito necessário. Se podemos contribuir em favor da alegria e da paz, faça logo. Quantas vezes o Senhor faz chegar até nós, irmãos, aquele que está ao nosso alcance ajudar? O amigo, o colega de trabalho, o vizinho, o animalzinho de rua. Adiar o bem que está ao nosso alcance é não usar bem o nosso tempo. E esse tempo tem um valor enorme, é o aproveitamento da nossa oportunidade de vida na Terra. É muito importante, irmãos, vivermos em paz dentro do nosso ser, mesmo que ao nosso derredor critiquem o nosso modo de ser. Mesmo assim, podemos crescer sem brigar, sem discutir, sem guerrear com ninguém. E para agir assim, irmãos, usamos a nossa boa vontade, que é o atributo do espírito, ou seja, é do próprio ser pensante. Precisamos cultivar a serenidade em nosso pensamento e a compaixão e a bondade em nossas ações. Devemos fazer um pacto conosco mesmo, de evitarmos a irritação. Com serenidade, no coração, podemos analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição em que se encontra. Notemos com carinho, irmãos, aqueles que nos procuram na caminhada da vida. Todos os que parecem aflitos ou desesperados, irados ou rudes, trazem feridas, trazem ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não sabem tolerar a verdade e gritam irritados. Nos enchendo de piedade e penetrando nos recessos do ser, nós veremos que todos eles são como crianças espirituais, que se sentem ultrajados ou machucados. Uns acusam, outros choram. Ajudemos enquanto podemos. Ao acalmar, tranquilizar a alma alheia, cada vez mais estamos harmonizando a nossa própria alma. Vamos aprender a compreender cada ser em seu problema. A própria natureza
ela respeita a lei do equilíbrio e a conserva sem parar. Mesmo, irmãos, quando os homens se mostram enlouquecidos em conflitos abertos, nas desavenças, a terra é sempre firme e o sol resplandece sempre. Viver de qualquer modo, todos nós podemos viver, mas viver em paz consigo mesmo são poucos os que os conseguem. Então devemos tentar manter a calma, a serenidade, o entendimento dentro de nós, para que possamos atingir esta bênção que é estar em paz conosco mesmo. Jesus nos ensinou que devemos nos dedicar a servir o próximo, que diante do irmão necessitado nos compete o dever de prestar o auxílio desinteressado e fraternal. Além da fome do corpo, existem aqueles que necessitam não do pão material, mas sim do pão espiritual. Aquele que carece de amparo, que está dominado pela fome de luz e de harmonia, açoitado pelos invisíveis chicotes da discórdia e da incompreensão, e às vezes, irmãos, eles estão muito próximos de nós. Temos que ter o olho clínico para descobri-los. Os colaboradores de Jesus são chamados não para perturbar com o pessimismo, com a indisciplina ou imobilizar com o desânimo, mas sim, irmãos, nutrir de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se estamos diante de pessoas e temos que ajudar, se te dispõe a contribuir na regeneração do campo social, não vamos nos perder, irmãos, em pregações de rebelião e desespero. Conservamos a serenidade e alimentamos o próximo com o nosso bom exemplo e com a nossa boa palavra. Não devemos esquecer a recomendação do Senhor, que nos disse: dai-lhes vós de comer. Cabe àquele que sabe um pouco mais esclarecer, orientar e consolar o irmão que está em dor, que está perdido, perturbado, faminto de esclarecimento e de luz. Precisamos, irmãos, meditar a respeito da nossa cooperação com o Cristo, para que também nós sejamos merecedores das bênçãos do alto. A utilização da nossa boa vontade, constante e esclarecida, eleva o homem rumo ao seu progresso, à sua evolução. Irmãos, poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A vontade é a arma que o homem precisa aprender a utilizar e a exercitar sem parar. A usina mais poderosa, ela precisa da tomada humilde para iluminar um aposento. Esta faculdade da alma, irmãos, esta força espiritual por excelência, podemos dizer que é a ciência da nossa personalidade. Muitos de nós esperam o milagre da manifestação do Senhor para que lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas muitas vezes, irmãos, nós não queremos dar a nossa contribuição para aliviar o nosso próximo, o que está ao alcance de todos nós: diminuir a dor alheia, auxiliar, amparar, fortalecer, orar. Quando deveríamos usar a potência que está no nosso íntimo
para atrairmos novos recursos vitais. Esse é o segredo da nossa evolução. Pedir, auxiliar, que o retorno vem para nós. Em qualquer atividade que venhamos a nos esforçar para fazer, basta darmos um passo na direção do bem, dar algumas poucas migalhas de entendimento, de amor, de consolo, tiradas do nosso esforço próprio, e sejamos todos nós certos, irmãos, de que o Senhor fará o resto. A incerteza parece uma coisa de pouco valor, mas é um assunto de importância fundamental no caminho de cada um de nós. A incerteza nos atrapalha muito, nos coíbe de agir. As criaturas entram na instabilidade moral, acostumam-se com ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber, sem se dar conta do que está acontecendo ao seu redor. Mostram-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Dizem ao Senhor que estão diante de sua vontade. Pedem para que lhes seja mostrado o que deve fazer. Mas quando o Senhor lhe revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a realizar, conforme as necessidades, as criaturas perguntam-se: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Todos nós precisamos servir para nos renovar, mas muitos esperam renovar-se para servir. Alguns de nós temos facilidades de falar. Nós dizemos que não estamos habilitados a fazer isso, deixando de auxiliar alguém a se melhorar como espírito, através da nossa palavra, do nosso conselho. Quantos de nós, irmãos, têm dedos ágeis, mas se afirmam inseguros para realizar boas obras? E quantos são necessárias, quantas boas obras que se pode fazer com as mãos, ensinando, para que outros aprendam a muitas vezes ganhar o seu pão através disso. Outros ouvem exposições esclarecedoras ou mergulham-se em livros sublimes com o seu entendimento, prometendo, irmãos, heroísmo para o dia seguinte, mas passado a emoção, voltam à estaca zero, como o viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer caminhada. Bendizem na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, irmãos, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O trabalho de vencer a si mesmo não é uma tarefa fácil, mas é possível. Aos poucos, com persistência, caímos, levantamos, tentamos de novo. É só desta maneira, não existe uma fórmula mágica para que a gente possa mudar da noite para o dia. É só através de muito trabalho, de muitas caídas e de se erguer muitas vezes. O dever está à sua frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos fazem fila para o bom êxito e realizações nos chamam urgentes. Mas muitos de nós preferem fugir da obrigação, alegando que é preciso ter cautela para evitar o mal, quando o bem simplesmente bate na porta. A boa vontade é a participação consciente, esclarecida e responsável da alma que deseja sinceramente melhorar, depois de muito sofrer e de reconhecer suas grandes imperfeições, seus graves erros e imensas deficiências. Trabalho, ação,
aprendizado, melhoria. Não fiques à espera deles te imaginando incapaz de procurá-los, tendo como desculpa a aparência de imperfeições e defeitos que te marcaram no ontem. A boa vontade, irmãos, é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, para realizarmos boas obras, pedimos o apoio da fé e mãos à obra. Acreditar que se Deus colocou no nosso caminho aquela questão, é porque nós temos capacidade de ajudar, de fazer a diferença, mesmo que seja mínima. Mas nós podemos auxiliar e vamos fazer diferença. Todos temos esse atributo da alma chamado boa vontade. E demonstramos, irmãos, a quantidade e o teor que guardamos dentro de nós. Toda vez que nós somos chamados para o exame, ou seja, na hora da crise, é que somos testados. E quantas vezes nós falhamos? Mas não importa quantas vezes falhamos. O que importa é sempre tentar mais uma vez, continuar nos desafiando. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Quando pedimos auxílio para nós ou para o próximo, é imperioso, irmãos, que funcione a alavanca da boa vontade humana, com decisão e firmeza, para que se realize o auxílio solicitado. Muitas vezes nós suplicamos ao mundo: Pai, dai-nos a paz. E insistimos em remoer conflitos e ressentimentos, revexendo mágoas e fomentando desarmonia. Com certeza, a tranquilidade só encontrará caminho, irmãos, para morar conosco quando nós tivermos esquecidos as farpas dos desentendimentos. Imploramos: Senhor, nos dê saúde. Mas continuamos acalentando os sintomas e criando quadros mentais enfermiços. É indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Pedimos: Senhor, dá-nos prosperidade. Mas se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos a queixa e o azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho. Rogamos ao Senhor: dá-nos compreensão. Se prosseguimos censurando e criticando os outros, descortinando falhas alheias, sem cogitar das nossas próprias deficiências, é óbvio, irmãos, que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, para, se quisermos receber a bênção divina, vamos procurar esvaziar o coração de tudo aquilo que não é bom, que não é correto, que não é justo. Só então estaremos, irmãos, aptos a receber o amparo divino. No livro, irmãos, Momento Espírita, no volume 4, tem uma história muito interessante
que fala do nosso esforço individual. Uma demonstração desse valor foi realizado numa noite escura, sem estrelas, durante um comício patriótico no Coliseu de Los Angeles. Havia cerca de 100.000 pessoas reunidas no local, quando o presidente avisou que todas as luzes seriam apagadas. Disse que, embora ficasse na mais completa escuridão, não havia motivo para receio. Quando as luzes se apagaram e as trevas tomaram conta do ambiente, ele riscou um fósforo e perguntou à multidão: quem estiver vendo esta pequenina luz, queira exclamar sim. Um vozerio ensurdecedor partiu da assistência. Todos percebiam aquela minúscula chama. O silêncio se fez novamente e o homem falou: assim também fulgura um ato de bondade no mundo de maldade. E, insistindo em suas ideias, lançou um desafio. Vejamos agora o que acontece se cada um de nós acender um palito de fósforo. Num instante, quase 100.000 minúsculas chamas banharam de luz a imensa arena. Fruto, irmãos, da colaboração de cerca de 100.000 indivíduos, cada um fazendo a parte que lhe tocava. Esta foi a maneira singela que um homem utilizou para despertar nos indivíduos o valor do esforço pessoal. Geralmente, na busca de soluções para os problemas, imaginamos que somente grandes feitos poderão ter um resultado eficiente. Quando nós olhamos uma montanha imensa, por exemplo, concluímos que muito trabalho foi preciso para que ela tomasse as dimensões que possui. Mas nós nos esquecemos de que ela é formada de pequenos grãos de areia. Olhando o mundo, irmãos, sob esse ponto de vista e fazendo a parte que nos cabe, em pouco tempo nós teríamos um mundo melhor. Mas se pensarmos que nós somos incapazes de mudar o mundo permanecerá como está por muito tempo. Todos nós temos valores íntimos a explorar. Todos nós temos condições de contribuir com uma parcela para a melhoria do mundo no qual nós moramos, no qual nós vivemos. Como podemos perceber, um palito de fósforo aceso, ele é capaz de derrotar as trevas. Pode ser uma pequenina chama, mas a sua claridade ela é percebida a uma grande distância. Jesus falou das possibilidades individuais de cada um de nós com a seguinte recomendação: brilhe a vossa luz. Assim, irmãos, quando a situação se apresentar nublada ao redor, podemos acender a nossa pequena chama e romper com a escuridão. Não importa, irmãos, a situação em que estamos colocados, sempre poderemos fazer algo de bom em benefício de todos. Cada indivíduo é uma engrenagem inteligente agindo no contexto da máquina social. E a máquina somente funcionará em harmonia e atingirá seus objetivos se todas as peças cumprirem a parte que lhes cabe. Irmãos, vamos aproveitar o capital mais precioso que temos na vida. Usar nossa boa vontade para fazermos a diferença, acender o nosso fósforo, auxiliando a todos que se aproximam de nós
estendendo o pão material, o incentivo espiritual, dando a palavra de carinho, de ânimo, de coragem, necessária para reerguer quem está em condições precárias, crescendo nós mesmos como seres humanos melhores, através desta força da nossa alma, deste motor que nos impulsiona para a evolução, chamado boa vontade, que é, irmãos, o nosso bem mais precioso. Luz e paz a todos nós, irmãos. Agradecemos ao nosso querido irmão que nos trouxe esses esclarecimentos através da sua exposição e que possamos manter no nosso coração, no nosso sentimento, todos esses ensinamentos a cada dia da semana, a cada dia do mês, do ano, que possamos sempre portar estes ensinamentos e irmos trilhando a nossa vida com muita fé, com muito amor, com muita confiança e com muita esperança. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.